Olá, Cris, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Fábio? E você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estava esperando você para começar aí o nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos lá? Bom, a ideia desse bate-papo aí, primeiramente, bem-vindo aí ao pessoal que está acompanhando a gente na live. A ideia desse nosso bate-papo hoje é um bate-papo bastante especial para a gente, que é um encerramento aí da série LGPD na prática, e obviamente a gente tem uma convidada especial, que é a Cris, Maria Cristina Freme, que é advogada, pós-graduada em Direito Digital, Proteção de Dados, administradora, enfim, a Cris é um monte de coisa. Já tive o prazer de ser um prestador de serviço da Cristina, enfim, a Cris também ajudou a gente aqui na Renove no processo de implementação das práticas de governança e processos aí da LGPD, e fico bastante feliz aí com a participação da Cris nesse fechamento dessa nossa série, e a ideia é fazer um bate-papo descontraído, ouvir da Cris aí que tem experiência no LGPD, enfim, está bastante acostumada aí com escritórios de advocacia, com toda a sua experiência no mercado. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Fábio? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme, né? A Renove é uma empresa muito séria, muito profissional, muito bacana. O Fábio é uma pessoa exemplar, além de profissional, uma pessoa exemplar. Então, é um prazer estar aqui com vocês, poder participar desse bate-papo, trocar experiências, e vamos continuar aí na nossa luta, né? Sempre melhorando aí, né, as ações, tanto pessoais quanto profissionais, né? Um prazer e um orgulho estar aqui participando com vocês, Fábio. Muito obrigada, viu? Isso, mais uma vez o orgulho é meu, sempre nossos bate-papos são muito bacanas, enfim, acho que a gente gosta muito de falar contigo, e por mais uma vez, tivemos o prazer aí de ter você ajudando a gente aqui no processo de implementação da LGPD, enfim, o nosso trabalho sempre é muito produtivo. Então, a ideia hoje é a gente fazer aí um bate-papo, falando um pouquinho, entendendo um pouquinho qual que é o cenário atual da LGPD, após aí 3 anos da vigência da lei, quase 3 anos, na verdade, né? Falar um pouquinho do posicionamento das empresas, como elas têm se posicionado efetivamente em relação à implementação da LGPD, falar um pouquinho das dificuldades, enfim. Após esses 3 anos, que acho que muito se tem discutido, muito falado de LGPD, acho que realmente ninguém, o pessoal que está nos assistindo ou que venha nos assistir posteriormente, o pessoal já não tem dúvida mais do que é LGPD, e muita empresa trabalhando para se adequar, porém ainda muita empresa, muito escritório que não começou um trabalho efetivo de adequação. Enfim, qual que é a sua visão nesse momento de como que está o cenário atual das empresas em relação à LGPD? Então, Fábio, é interessante. A empresa que é puramente brasileira, a empresa pequena, né? Como o brasileiro não acredita muito, né, que isso vai acontecer. Então, o que eu tenho visto assim, as empresas maiores, multinacionais, até por compliance, conta da GDPR, já estavam adequadas, né? Ocorre que, como hoje, para você prestar um serviço para uma empresa grande, eles exigem que você esteja, né, com as suas ações, né, que você esteja com o seu escritório adequado. Então, eles pedem garantias em contrato, inclusive, né? Então, as empresas começaram a correr para poder não perder negócio, né? Recentemente, até tive um cliente, né, porque ele estava vendas, ele tinha um cliente grande e ele estava desesperado para poder começar o processo, porque senão ele ia perder a conta, e era uma conta muito interessante para ele, sabe? Então, aí sim, sai correndo para poder permanecer no mercado. Então, assim, mesmo você sendo pequenininho, você sendo, assim,
um comércio pequeno, era bom ter as pequenas práticas, sabe? Porque, claro, de acordo com o tamanho, tem a complexidade, né? Da aplicação ou da sua adequação. Vocês, já estando adequados, não precisa sair correndo. Por quê? As empresas querem que você já esteja com as ações implementadas, não iniciando. Então, você pode perder um grande negócio por ter deixado para depois. Por quê? Por conta da pandemia, a condição do país, do mundo, a guerra, tudo isso prejudicou realmente a economia. Então, né, esse orçamento não estava previsto, né? E continua sendo assim, um gasto não visto como um investimento, né? Então, assim, as empresas estão realmente sendo forçadas a procurar uma adequação, o que, na verdade, deveria ser um processo natural, né? Sim, até porque quando a gente fala de LGPD, né, esse caso que você falou, por exemplo, é muito comum, os escritórios, eles começam a se preocupar, a gente fala escritório que a gente atende muito escritório, então o escritório geralmente ele começa a se preocupar quando ele recebe um formulário de compliance de algum Exato. cliente, e lá ele começa a ver 200 coisas que eles estão pedindo e eles percebem que eles não têm metade daquilo. Né? Então, eu acho que é muito normal, não sei se do brasileiro, mas é muito normal a gente começar a correr atrás quando a gente começa a ser cobrado, né? Quando a gente começa a ser cutucado, aí a gente começa a se preocupar. E o curioso, né, que quando a gente fala da LGPD, segurança de dados e tudo mais, né? A parte de segurança da informação é um pilar da LGPD. Eu acredito que você pode falar um pouquinho mais dos pilares aí da LGPD, que vai envolver pessoas, processos e tudo mais, e a tecnologia da informação, a segurança da informação mais especificamente, é um dos pilares, né? E a segurança da informação, se a gente, obviamente, analisar, é claro que ela vem muito antes da LGPD. Desde que o mundo está digital, preocupa-se com a questão de segurança da informação, privacidade, não só de dados pessoais que está embaixo do guarda-chuva da LGPD, mas dados corporativos. As empresas elas armazenam dados importantes, dados sigilosos, isso é muito comum no escritório de advocacia, e a segurança da informação ela veio antes. Né? Então, ainda é engraçado que com a vista da LGPD, muitas empresas ainda não tinham esse conceito, então, o entendimento da importância da segurança da informação. E com a LGPD isso deu uma alavancada, porque você precisa ter segurança da informação para que você tenha um processo de implementação completo de uma LGPD. Como que você tem visto essa questão de segurança, já mesmo antes da LGPD, agora, as empresas, os escritórios, eles estão mais preocupados nesse momento com a segurança da informação do que estavam no passado, muito por conta da LGPD, enfim, qual que é a sua visão sobre esse cenário? Então, você falou muito bem, a segurança da informação é antes, já tinha que existir. Né? Isso já teria que fazer parte do dia a dia. E muitas empresas não deram a importância que deveria a informação independente do LGPD. Então, isso aí era já um pré-requisito. Né? E ela ganhou força, porque é um pilar importante, porque a informação está em todo lugar hoje, a tecnologia está em todo lugar. E você, quanto mais tecnológico, mais você tem que ter a segurança da informação. E esse pilar está sendo visto com outros olhos agora, né? Porque, assim, empresa que é muito visada, você viu que tem tentativas de ataque a todo momento, né? Porque né, eles ganham com isso. Então, assim, as empresas grandes estavam preocupadas, as menores nem tanto, mas você está na cadeia, né? E você estando nessa cadeia, você também pode ser atingido, né? E você não vai ter força bruta, nem o valor de investimento necessário para você se proteger, ou então você recuperar uma informação perdida, né? O que além do pilar que é importantíssimo, mas não só, que é da segurança da informação. Por quê? A LGPD vai além, porque também tem muito dado físico, entendeu? Então, o que você vai fazer com esse dado físico? Ela não abrange só o que é tecnológico.
que é o que está no computador, né? Que está no servidor, o que está na nuvem. Tem papel, o que, que você faz com esse papel, né? Tem uma procuração com todos os dados, eu tenho um lerite com os dados, eu tenho uma ficha médica, eu posso rasgar, jogar, eu posso jogar inteiro, eu tenho que ter descarte, seguro, né? Então, assim, abrange uma série de coisas. Eu não posso deixar o documento aberto, né, numa mesa. Então, assim, ela é mais abrangente e é uma educação maior, que envolve pessoas como na tecnologia, que todo mundo sabe que não pode clicar no link malicioso, sempre tem alguém distraído que clica e dá aquele problema no golpe do celular, hoje em todo lugar, né, Fábio? E a mesma coisa no documento, você não pode deixar um documento aberto numa recepção, num escritório, né, ou numa mesa que tem passagem de outras pessoas. Você sabe que é considerado um vazamento. É um e-mail que eu, ao invés de mandar para o Fábio da Renova, eu mandar para o Fábio da outra empresa. Dependendo do assunto, eu tenho que reportar isso à NPD, entendeu? Porque se for um assunto sensível e que poder causar dano a uma pessoa, eu vou ter que verificar qual é o tamanho desse dano e fazer todo o relatório de impacto para poder avisar, se for o caso, aquele usuário, entendeu? Agora, se for uma coisa interna, é um tipo de vazamento, isso é muito comum acontecer, né? Você vai para o Fábio, vai e manda para o outro. Então, você veja como a educação, que é outra parte, que nós não temos, o brasileiro não tem, né, esse conceito de conscientizar as pessoas do cuidado que tem que se ter com o dado informacional e o pessoal mais ainda, né? Não sei se vocês viram recentemente, um enfermeiro, ele pediu uma rescisão indireta e ele anexou na rescisão indireta dele um prontuário de um paciente. Então, ele expôs todo sem autorização. Essa rescisão indireta dele virou justa causa por esse motivo. Então, você vê, a LGPD está tendo impacto na vida das pessoas, além da área da LGPD. Ela é abrangente, área trabalhista, área civil, entendeu? Então, ele tinha até o direito, só que ele não tomou cuidado com a informação pessoal de outra pessoa, que ele não poderia ter posto num processo aberto a todo mundo, né? Uma ficha da pessoa doente, né? Você não pode fazer isso. Então, você vê o cuidado que você tem que ter com um documento, né? Então, assim, mesmo o pequeno tem que ter as medidas técnicas, administrativas, básicas, digamos assim, para se proteger. O grande já precisa ter uma outra estrutura e sempre conscientizar o seu pessoal. Né, sempre ter treinamentos constantes, verificar se o processo, que é outro pilar importante, né, se aquele mapeamento ele continua, se ele está sendo executado, todo mundo precisa saber qual é o canal de atendimento, de segurança, se aconteceu vazamento, a quem se reportar, né? Do pequeno ao grande, né? Do pequeno ao grande, você sempre tem que ter esse canal, para que você continue mantendo aquilo que você implementou e tendo a lógica. Tudo é dinâmico, né, Fábio? A empresa muda, o escritório muda. Quando houver mudança, consultar se for um carregado de dados ou a quem tem experiência ou te ajudou na implementação, né? Para que faça uma adequação, porque se você tem uma finalidade para um tratamento, se você mudar, você precisa avisar, né, o usuário, né? Então, assim, ter aquele cuidado é uma governança permanente. Você implementou, você tem que continuar. Faz parte da boa prática e você no mercado vai se destacar sempre, né? Você mantendo as suas normas de ética, de responsabilidade social, né? Toda empresa tem isso. E agora da responsabilidade com os dados pessoais, não é mesmo? Exatamente. Pegando esse gancho que você comentou, esses exemplos de que a LGPD não é só tecnologia, né? Recordo que há um ano atrás, um ano e pouco atrás, mais ou menos, um cliente nosso estava sendo auditado pelo cliente deles, né, passando por processo de compliance, contando as questões de segurança, não era especificamente a LGPD, mas as questões de segurança de forma geral. Né, e era um processo bastante rigoroso, e aí no almoço eu fui almoçar com esses auditores, né, e engraçado que no restaurante tinha várias pessoas do cliente almoçando nesse restaurante, e as pessoas, elas chegavam no restaurante e marcavam a mesa
no momento que elas estavam se servindo, marcavam com o próprio crachá da empresa, ou seja, deixava o crachá na mesa, ia se servir, enquanto se servia, o seu crachá ficava ali, ou seja, um documento, entre aspas, né, que a pessoa tem acesso ao prédio de trabalho, onde ela trabalha, né, e ela está utilizando de uma forma indevida, né, processo de conscientização. Porque, de fato, isso é uma coisa que você comentou que é importante, né, porque muita empresa procura a gente com a seguinte solicitação: olha, eu quero fazer uma implementação de LGPD no meu escritório, tá? Acreditando que pela Renove, sendo uma consultoria de tecnologia, uma empresa de segurança da informação, que a gente vai implementar integralmente a LGPD dentro do escritório, né? E a LGPD não é isso, né? A LGPD não é só isso, na verdade, ela é muito, muito mais abrangente do que especificamente tecnologia da informação. Ela tem a parte de governança, contratos que são estabelecidos com os seus clientes, cláusulas contratuais, as cláusulas contratuais com os próprios profissionais da empresa, a questão de pessoas, que você comentou que é de extrema importância, porque a maioria, se a gente pega dados sobre vazamento de dados, né, a grande maioria dos vazamentos de dados, eles acontecem por ações inadvertidas dos profissionais, né? Não que seja algo proposital, mas mesmo não propositalmente, não intencional, quem acaba ocasionando um vazamento de informação, a vulnerabilidade, são as próprias pessoas, né? Então, um dos pilares bastante importantes da LGPD é essa questão de treinamento, conscientização, enfim, que é um trabalho que precisa ser constante, né? Porque nós, como pessoas, a gente sabe que a gente tende a deixar as coisas de lado quando ela não faz parte do nosso dia a dia, né? Como a segurança da informação, né? A gente está tão atolado aí nas atribuições do dia a dia e esquece que a segurança faz parte aí de uma rotina de trabalho hoje importante, né, e que pode, obviamente, levar aí a empresa a sofrer sanções em caso aí de vazamento de dados e coisas do tipo, né? Isso mesmo, né? E a pessoa é o elo de tudo, né? É o elo que ele vai continuar o processo, ele não pode mudar o processo sem comunicar, né? E mesmo na vida pessoal, a pessoa não toma cuidado, né? Se você está andando na rua, a pessoa para e fala assim: preencha aqui esse formulário que você vai ganhar uma viagem, ou vai participar, o pessoal dá todos os dados, né? No e-mail também, participa. Então, assim, falou que é alguma coisa grátis, né? Não é? Você tá. Qual é o produto? São as suas informações, né? Então, esse cuidado não tem nem na vida pessoal, né? Você expõe. O pessoal põe no Instagram, né? Um carro, comprei um carro novo, tal, a placa. A placa é um dado pessoal. Entendeu? Não toma esse cuidado, né? Então, assim, tem problemas de golpes financeiros, né? Uma série de maldades, né, que pode ser vista, e a pessoa colocou e nem lembrou disso. Então, assim, a cada dia precisa ter um passo de conscientização. E todo empregador, ele tem dentro de casa também que tomar cuidado com o contrato. Eu não tenho câmera, por exemplo, no meu escritório. Comecei a colocar, preciso avisar. É por segurança, ter transparência, a pessoa tem que assinar, tem que ter a conscientização do porquê, entendeu? Tem que estar ciente, né? Então, assim, não é para dificultar a vida de ninguém. É simplesmente ter transparência e as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Dentro de casa, você já tem esse dia a dia. Mudou alguma coisa, eu vou fazer uma campanha e vou precisar da participação das pessoas. Eu preciso ter autorização para uso da imagem, né? Então, falo com as pessoas. É uma coisa bem simples, que é o negócio do aniversariante do mês, entendeu? Tem pessoas que, por motivos religiosos ou outros, não gostam. Então, ela precisa autorizar, entendeu? De participar disso, de divulgar a lista. Então, você vê, são coisas simples, que pode ocasionar, dar algum problema para a empresa, porque ela não teve o consentimento da pessoa, né? Então, ela veio organizar,
tudo o que a gente fazia sem ter uma preocupação maior, digamos assim. Hoje não, a gente tem que ter um cuidado especial com o dado, com o do cliente principalmente, interno também, porque nós somos, quando nós estamos interno, a gente presta trabalho para o outro interno, certo? Então é uma prestação interna. Então, se você tem a casa arrumadinha, a pessoa consciente, claro que também vai tomar cuidado com o dado externo do cliente, né? Que é aquele que traz todo o movimento por escritório, que traz, que você pode distribuir e fazer, ter a sua função social tão importante do empresário com a sua comunidade, não é verdade? É muito importante, mas isso é a longo prazo. Né? O brasileiro acredita em fake news, né? Então, assim, ele não vai na fonte correta. Então, ainda a gente tem um trabalho grande e é um trabalho interessante, viu, Fábio? Além de tudo, além de ser tecnológico, além de ser compliance, além de ter ética, é um trabalho educacional. Isso que é bacana, entendeu? Porque você está transmitindo informação a todo momento, a seu amigo, a seu profissional, a seu colega, né? Você alerta. Então, esse trabalho educacional é bem gratificante, é bem importante. Né? Essa distribuição não é só um negócio. Por exemplo, eu não vou só analisar puramente um contrato. Né? Você vai dentro da empresa, você vai fazer um treinamento, você vai conversar com o funcionário, você vai continuar tendo um relacionamento com a empresa. Aí sabe o que é bacana? Você educar as crianças. Porque as crianças chegam, contam para os pais, contam para os avós, aí todo mundo naquela cadeia vai ter a mesma informação. Por isso que eu acho que é bem bacana o nosso papel, né? Que temos a informação de disseminar dentro dos nossos grupos, além dos negócios que nós estamos aptos a fazer, não é verdade? É isso mesmo, Cris. Eu acho que isso que você falou é uma coisa importante, né? Porque quando a gente fala de segurança da informação, que está dentro aí da LGPD, não é só, a gente tem que pensar em segurança da informação de uma forma mais abrangente, né? Não é só dados pessoais, são dados corporativos, que são importantes, são sigilosos, são dados pessoais, na nossa vida pessoal, uma exposição grande hoje pode gerar aí consequências, ou informação que você divulga sua de forma, sendo dela de forma indevida, você falou que por exemplo, eu ganho um produto aí, eu sou o produto, né? Porque eu estou passando a minha informação. Então, acho que essa visão e essa educação, de fato, seria interessante que ela começasse na base, né? As pessoas tivessem mais essa consciência, porque hoje, nesse mundo digital, a gente sabe que as pessoas pensam que, isso já começa com as crianças, obviamente, que ela pode tudo, que ela faz tudo, né? Que tudo é permitido dentro desse ambiente digital, e as coisas não são bem assim. Né? Então, a LGPD veio dar uma regulamentada aí nas questões de como os dados pessoais eles são tratados, até porque até então isso é usado de uma forma muito indiscriminada, enfim, de uma forma, às vezes, irresponsável. Né? Então, acho que trazendo isso para uma educação de base, porque assim, quando a gente fala hoje em segurança, né, saindo do mundo digital, a segurança é um tema discutido dentro de casa com as crianças, né? Olha, você vai andar na rua, você não vai parar para falar com qualquer um, você vai ter que tomar cuidado para atravessar a rua, farol vermelho, você já segue algumas regras de segurança dentro de casa, né? E como hoje o mundo é tão digital, por que não você começar a trabalhar as questões de segurança da informação, ou como você expõe os seus dados, ou como você lida com os dados de outro também dentro de casa na base, né? A gente também, essa sua dica aí foi uma dica legal para que a gente comece a ter essa conversa aí na mesa de jantar com os nossos filhos, né? É a conscientização geral, porque é muito importante, né? Hoje se vive um mundo, né, de exposição, né? Então, já direcionar a exposição, tomar cuidado com o dado pessoal, né? Isso, quando a criança for um adulto, ele já vai estar conscientizado, ele vai ter uma empresa, então ele vai ter esse cuidado adicional com a informação que ele vai tratar no negócio que ele vai
né, executar. Então, assim, fica muito mais fácil para aquele que já tem isso, né, enraizado, porque, como a gente falou no início do nosso bate-papo, a segurança da informação deveria ser natural. Quem que não usa? Hoje todo mundo usa o computador, né? Você não tem como deixar de usar, né? Hoje, mais cedo, eu fui no laboratório lá, né? E eu sou uma velhinha esperta. Aí, hoje é tudo pelo celular. Eles mandam o protocolo pelo celular. Você não sabe a confusão que os velhinhos estavam fazendo lá. Ah, mas não tem celular, eu não recebi o protocolo, não conseguia acessar. Então, você vê, tudo é educação. Não é verdade? Até para os velhinhos. Os velhinhos também hoje têm educação para usar, porque você não tem como sair desse mundo digital. O carro é digitalizado, tudo hoje está assim, tudo conectado, né? Você tem a Alexa, Alexa tem dado pessoal, entendeu? Você sincroniza, até tem problemas com a Amazon em relação a isso, porque ela grava até sons da casa de criança, né? Então, isso aí, lá na União Europeia, já causou bastante confusão. Por quê? Se você sincronizou todos os seus contatos, onde está? Não está na sua Alexa, está lá na Amazon. Ela sabe lá onde? Na nuvem, entendeu? Então você vê, e você fala uma coisa, isso aí é bacana, eu posso ligar para quem eu quiser, eu mando ligar, não é verdade? Olha só, então assim, a televisão, a Samsung teve problema com isso, ela escutava, ela tinha, não sei se vocês sabem disso, ela pôs em alguns aparelhos, ela tinha um som para escutar o que a pessoa falava, né? E sem a pessoa saber, né? Então, isso aí, teve multa milionária por conta disso, a Samsung. E eu tô cheia de TV Samsung, entendeu? E eu não sei se vocês já perceberam, tem hora que você fala alguma coisa, quando você vai ver, aparece no Instagram. Então, assim, você está sendo vigiado o tempo todo, sem você saber, entendeu? Eu mesma, é difícil eu ler de cabo a rabo, quando eu entro em algum lugar, toda aquela política, né? Então, assim, a gente tem que ler de cabo a rabo. Não pode pôr sim só para você ter aquele aplicativo que você não sabe o que você está autorizando ali, Exato. com os seus dados pessoais, entendeu? É um cuidado excepcional e ninguém lê. Eu sou advogado, tem hora que eu tenho preguiça de ler. Mas se você for ler, você está autorizando até a vender sua alma para o diabo, entendeu? Então, assim, você precisa ter... As pessoas já nem têm mais dúvida que o celular dela, o smartphone dela, está ouvindo o que ela está falando. Né? A gente está conversando numa mesa de jantar, de almoço, é o que você falou. Você está falando sobre carro, pode ter certeza que você vai acessar o seu Instagram, o seu Facebook e vai aparecer propagandas de carro ali, como eu estava falando. Então, a gente vive esse monitoramento constante, né? Que as portas de dados, ela é mais constante, comum, do que as pessoas imaginam, né? E aí você imagina aquela informação que é coletada e que está descrito ali em letras minúsculas e as pessoas não leem, né? Então, de fato, isso acontece a todo momento, né? E essa questão de conscientização é legal, porque, assim, no processo de segurança de várias empresas ou escritórios, né? Isso mesmo seguindo, por exemplo, o próprio o guia para operadores de pequenos processadores de dados, né? Que é da NPD, um dos primeiros itens lá, você tem lá a política e a conscientização, né? Primeiro, uma política, ela tem um papel bastante importante, porque ela entra no psicológico das pessoas, né? Ou seja, eu tinha uma política, eu assinei, eu me comprometi, então eu vou seguir aquilo, né? E muitas vezes uma empresa ou um escritório ele acha que, poxa, mas simplesmente você está descrito na política, a pessoa não pode fazer tal coisa. Você acha que isso vai inibir com que ela faça? Isso tem uma força muito grande que as pessoas não percebem, né? Então, acho que essas ações de política e mesmo o trabalho de conscientização, ele tem uma relevância imensa, porque isso já aparece desde uma ISO 27001, enfim. Então, isso tem uma efetividade muito grande, né? Exatamente, até você tocou num ponto importante. Lá no site da NPD tem uns guias bem interessantes, linguagem acessível, né? De tudo que isso tem o guia para pequenas empresas, sabe? Tem como você faz uma declaração de impacto. É claro que você não pode fazer sozinho, porque como você não conhece
tudo, né? Vai precisar do especialista em segurança de informação, vai precisar de um advogado para fazer os documentos, né? Mas é interessante para conhecimento, né? E é bem, tem cartilhas, né? Tem vídeos, né? Tem até questionários de auditoria, né? Porque hoje as empresas recebem muito questionários, né? Eles mandam para mim, assim, aí como é que eu respondo isso? Por que eles não estão me perguntando isso? Está sendo bastante constante, né? Porque é uma responsabilidade do operador e do controlador, né? Se eu estou te contratando, eu tenho que contratar uma empresa que está de acordo, para não ter problema, né? Senão eu também vou ser responsabilizado. Se eu não tomei o cuidado de fazer pelo menos a verificação. Por isso que nas cláusulas contratuais entre as empresas, elas precisam observar como vão trabalhar para não ter nenhum problema lá na frente. Dia 27 de fevereiro, se eu não me engano, foi publicada a resolução, né? Voltou? Aqui. Apertei Voltou. alguma coisa aqui. Viu, Fábio? E assim, saiu a dosimetria da multa, né? Então, lá, entre vários, tem leve, moderada e tem a multa grave. Mas como você teve uma atuação, de repente você levou uma multa por alguma coisa. Se você comprovar que tomou todos os cuidados, que você tem toda a documentação, todas as evidências, seja lá se for leve, você vai ter atenuante. Entendeu? E a LGPD é baseada em evidências. Então, assim, tudo que você tem, você fez o processo, você tem que ter o registro, você tem como comprovar, você fez a documentação, você fez a conscientização, você faz a permanência, você tem a governança, você vai ter como atenuar a sua multa. De repente, você não consegue se isentar, né, da multa. Então, isso é muito importante, porque tem multas além do valor pecuniário, que eu acho que é pior do que você pagar uma multa, que você pode, de repente, deixar de pagar agora, pagar depois, é você sair do ar, né? O cara te tira do ar, você fica sem vender, você fica sem o seu negócio, você não fez nada, então você vai ter uma multa, sei lá, muito grande, aí você fez aquilo, atenua, isso também mostra a sua boa vontade perante seu cliente. Olha, eu fui multado, mas agora eu vou ajustar esse processo para não ocorrer mais, porque pode ter falha em qualquer processo, pode haver. Você minimiza, ela é gestão de risco, né, Fábio? Na gestão de risco, você não consegue eliminar 100% do risco, você minimiza o risco. Então, você tendo uma atuação, você vai ter as atenuantes. Então, assim, você está de olho, está adequado, né? A lei só traz benefício, ela só traz benefício para qualquer tipo de empresa, pequena, média e grande. É, pelo menos, a minha visão. O que você acha, Fábio? Exato, acho que é isso, Cris. Acho que as empresas elas têm que começar a olhar, ter essa visão um pouco mais abrangente, né, quando se fala de LGPD, porque, como você falou, às vezes não é só uma multa, né, às vezes é a imagem da empresa que está envolvida. Você imagina um escritório de advocacia, uma empresa de contabilidade que lida com informações das pessoas e, de repente, existe um vazamento daquelas informações. Você imagina o impacto indireto que isso tem para a empresa por questões de imagem, né? Poxa, a minha informação está num ambiente onde houve vazamento de informações. Né? Então, acho que isso é muito pesado, né? Isso é muito ruim para a imagem de uma empresa, situações como essa. E, obviamente, em contrapartida, quando você fala em segurança também da informação, não existe ambiente 100% seguro. Tá? Como você falou, se alguém te vender uma solução e te garantir que essa solução é 100% segura, foge dela porque ela não existe. Né? Então, você toma determinadas ou uma série de ações para poder minimizar aí as possibilidades de acontecer algum tipo de vazamento, que isso vai se refletir, por exemplo, no momento de uma dosimetria da pena, onde você comprova que você teve efetivamente aí, tomou ações para poder minimizar possibilidades de vazamento da informação, e isso aí tem um reflexo talvez positivo num processo judicial. Né? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia, né, Cris?
É isso mesmo, né? Então, assim, como eu falei, só tem benefícios, é só enxergar de um viés diferente, né? Além de você ter, né, realmente essa diferenciação perante o cliente, perante o mercado, né? Que você é uma empresa preocupada com o tratamento de dados dos seus clientes, né? Que são pessoas, né? Então, é bem importante. E é um investimento, não é um custo, né? E você acaba diluindo. E quando você implementa e segue, ela faz parte do seu dia a dia. No primeiro momento, no levantamento, o pessoal fala, vou ter mais trabalho. Não, você vai incorporar a sua rotina, vira uma forma natural, né? E é importante, vai ver a importância e você vai ter até mais negócios por conta disso, né? Que uma empresa que é maior, que já tem a ISO 27001, ela já tem uma história, então ela já está acostumada, até para certificação você continuar, você precisa manter, né, atualizado todos os dados que você implantou. A LGPD não tem nenhum selo. Por quê? Porque ela é lei, né? Lei não te dá selo, você tem que estar adequado e permanecer, e a lei, ela pode alterar, ela pode melhorar, ela pode ter outros artigos, então não tem como você ter um selo, né? Mas tem como você permanecer com os processos, se atualizar, acompanhar, né? Para poder continuar adequado, né? Dentro da lei, né? Então, a diferença é essa. Eu tenho visto também empresas que fazem propaganda, que dão selo, né, de adequação. Mas, na verdade, é uma empresa que ela permanece com aquele cliente, ela garante que a lei continua, que a empresa, melhor dizendo, está adequada. Então, o selo, na verdade, é ele que permanece verificando se está implementado e continua a implementação e ele continua amarrado àquele cliente. Então, é uma forma de você também amarrar o cliente, mas aí não existe. Né, como uma certificação. Agora, quem já tem uma certificação, é mais fácil adequar a lei, porque ela já tem um conceito dentro de casa, né? Então, assim, empresas maiores que já têm ISO 27001 e tudo mais, é mais fácil, né, entender a importância da adequação da lei, né? Não é verdade? Exato, acho que assim, uma coisa que você tocou também, você comentou, acho que deu umas 2 vezes já, assim, a LGPD, a implementação da LGPD também, ela vai, muitas vezes o que você vai implementar, o que você vai sugerir, o que você vai recomendar, ela vai ser muito baseada no porte também da empresa, né? E isso também, ele, em paralelo a isso, né, o investimento que você vai ter que fazer, ele também vai ser compatível com a sua realidade, né? Porque muita gente deixa de tomar determinadas ações ou de fazer algumas coisas porque acha que o investimento vai ser muito alto, eu vou precisar fazer muita coisa, isso não é para mim, não é para minha realidade, mas não, você vai implementar algo que esteja dentro da sua realidade, certo? Isso mesmo. Cada um tem uma realidade, cada um tem um momento, cada um tem um tamanho, cada um tem uma necessidade. A lei é para todos, mas é proporcional à sua realidade, né? Isso que é importante, né? É isso mesmo, acho que é isso, perfeito. A gente tem usado muito como referência, né? Eu falei, o guia para operadores de pequeno porte da própria NPD, que ele traz ali algumas diretrizes do que é importante as empresas começarem a pensar ou começarem a executar, né? Você acha que isso pode ser um pontapé inicial para as empresas? É uma referência como essa a se seguir para que ela comece a implementar a LGPD na empresa? Exato, porque você vê, como você falou em diretrizes, um condomínio precisa estar adequado também. Qual a segurança do condomínio? Ele não tem computador, mas ele não tem lá o livrinho na portaria, então você tem que ter uma barreira física, entendeu? Não pode estar aberto para ter acesso a qualquer condômino. Né? E o porteiro precisa estar orientado para não fornecer o dado pessoal, o telefone de um vizinho ou de um morador, né? Então, coisa simples, mas você tem que ter pelo menos uma barreira física, você não tem a barreira tecnológica, né? Então, você viu que se aplica, a lei é abrangente, é para todos, e de acordo com o negócio, de acordo com o tamanho, de acordo com a realidade, e proporcional a cada um. E por isso que é interessante lá, os guias, eles trazem diretrizes para todos os tipos
de tamanho, que nem o projeto de impacto, você só faz dependendo da atividade, não é para toda atividade, né, que você precisa fazer, né, o relatório de impacto, né. Então, assim, as análises são de cada empresa, de cada necessidade, de cada escritório. Tem escritório que é de um advogado, tem escritório que são de 1000 advogados. Então, a proporção é diferente. Tem escritório que trabalha com pessoas jurídicas, tem escritório que trabalha só com pessoa física. Né? Então, aquele que é só pessoa física tem que ter um cuidado maior, porque ele está tratando dos dados das pessoas físicas, né? Então, assim, é bem diferente, e a dinâmica é diferente, como médico, como hospital, como laboratórios, né? Aí já trata dados sensíveis, escola. Escola também pode tratar dados sensíveis, né? Então precisa tomar muito cuidado, né? E o dado sensível, aquele que pode discriminar, é esse que dá problema. Por isso que reconhecimento facial vira e mexe, você tem que ter polêmica em relação a isso, porque tem por trás uma inteligência artificial, mas que tem um viés discriminatório. Né? Então, quando ele lê uma pessoa lá, ele entende que é negra, entende? Então, assim, esse viés discriminatório que é a polêmica, não é o reconhecimento facial, entende? Então, é isso que precisa ter cuidado e evitar, porque não pode ter esse viés que pode comprometer uma pessoa, né? Ah, aquela pessoa é gorda, atrás daquela pessoa gorda. Você sabe que não pode ter esse viés, né? Então, é esse um cuidado de não, quando se trabalha com dados sensíveis, o cuidado é maior. A segurança tem que ser maior, né? Para não expor a pessoa a um dado vexatório, ou um dado de doença, ou um dado que ela não queira, né, compartilhar com ninguém, né? É uma decisão pessoal, né? Claro. Cada um, né? Exato. Uma informação boa que você deu para a gente aqui é que a LGPD então, ela é democrática, né? Ou seja, toda empresa pode implementar, toda empresa tem condição de implementar, e isso vai ser aí baseado na sua realidade, no seu porte, enfim, para cada tipo de empresa você pode, ou você tem algumas obrigatoriedades que se aplicará em alguns casos ou não, enfim. Então, acho que isso é uma notícia boa para que toda empresa ela se motive a dar um pontapé inicial. E eu acho que, como a gente vem falando no próprio site da NPD, existem vídeos, existem cartilhas com ações que são possíveis de serem implementadas, obviamente umas um pouco mais difíceis para uma pessoa que não é de tecnologia ou que não tem o conhecimento jurídico de LGPD, não tem conhecimento relacionado aos processos, enfim. Mas é possível para que todo mundo implemente, enfim. Acho que essa é uma boa notícia, porque pode ser o pontapé inicial para muitas empresas, porque uma coisa que eu percebo muita gente não inicia entendendo que é uma coisa muito nebulosa, muito complexa e que não é para ela. Né? Então, eu acho que isso não é uma realidade. São para para todo o público, e não é complicado. É complicado para quem nunca tinha ouvido falar. Como hoje, depois de 3 anos, todo mundo ouve falar, né? E como ela já está disseminada, então até você vê hoje termos em tudo quanto é lugar, de acordo com a LGPD, até da farmácia. Você sabe já da LGPD, para poder consentir lá com aquela promoção que eles fazem, sabe, nas farmácias? Então, assim, isso até numa farmácia, né? Até me surpreendeu outro dia. Você sabe o que é LGPD? A atendente do balcão falou. Então, assim, as pessoas já sabem, já ouviram, não é mais aquele monstro. Aí o que é isso, né? A pessoa já está acostumada, só falta realmente algumas empresas verem que realmente para si continuar, continuar a dar de negócio, para continuar no mercado, ela vai ter que se adequar, né? Exato. E que é um investimento, senão ela não vai poder trabalhar com uma empresa grande. E pequena com pequena, eu não vou conseguir ampliar meu negócio, né? Então, é uma necessidade. E vai ser natural daqui a um tempo, né? As empresas vão ter que se adequar, todas, não tem como. Exatamente, Cris. E acho que as pessoas que ouvirem esse seu recado e ainda
não acreditarem em você, talvez se ela buscar lá um chat GPT, os robozinhos respondendo, né, como implementar a LGPD, ela vai ter ali algumas informações que vai ratificar tudo que você falou ali, né, que os robozinhos vão responder bonitinho ali, como implementar uma LGPD, e vai dar uma diretriz se as pessoas começarem a pensar que é possível, vamos implementar, vamos começar, enfim. E, obviamente, se tiver dificuldade, ou se tiver aí alguma dúvida adicional, a gente está sempre à disposição para ajudar, enfim, para poder atirar Exatamente. dúvida, direcionar, né? Tem o nosso contato aí, pode entrar em contato, que nós estamos à disposição, né, Fábio? Exatamente. Eu mesmo tive, eu mesmo, obviamente, a gente como empresa passou por um processo de adequação de LGPD, e obviamente que a gente não era especialista de uma forma abrangente do tema, e toda a parte aí administrativa, a gente pôde contar com a sua ajuda, o que foi fundamental, porque sozinho a gente não ia conseguir fazer. Então, isso também é uma resposta para as pessoas que acreditam que uma empresa de tecnologia é capaz de implementar única e simplesmente uma LGPD por si só, e o que não é verdade, né? Porque a gente depende de pessoas especializadas na parte jurídica, processos, para que apoiem as empresas nesse processo de implementação. A mesma coisa o advogado, ele não faz sozinho, Exato. porque não é só documento, entendeu? Exatamente. A parte tecnológica é super importante, então é uma parceria, né? Tem que ter as pessoas de todas as áreas, né? Tem que ter o jurídico, tem que ter o técnico da informação, entendeu? Tem que ter alguém de processos, que é importante, né? Tem que ter alguém do RH, né? Exato. Então, assim, porque tem que estar participando e todo mundo está na mesma página, todo mundo entender, né? O advogado não faz sozinho, a tecnologia também não faz sozinho, né? Eu como sou administradora, processo, também conheço, né? Então, facilita, porque a parte de mapeamento é uma parte que leva um pouquinho mais de tempo, que você tem que seguir um processo para você identificar todas as atividades envolvidas, depois você fazer a adequação com os artigos e tudo mais, né? Então, essa é uma parte que é a mais trabalhosa, digamos assim. E depois tem o plano de ação, que você identifica se tem defasagem na parte de informática, que dá para ser implementado aos poucos, né, Fábio? Não precisa fazer tudo de uma vez. Você vai fazer um plano, né, de ação para poder eliminar aonde você viu que está defasado, onde precisa ser corrigido, né? Então, assim, há várias mãos, né, para poder fazer um projeto, não é verdade? Exatamente. Acho que é isso, Cris. Essa de fato é a ideia, né? Às vezes você imaginar que você vai precisar fazer um caminhão de coisas de uma só vez, você pode pensar que você vai iniciar um projeto e você vai fazer aí um cronograma a curto, médio, longo prazo, com base na sua realidade, né? E vai executar para até que chegue um momento que você tenha aí um ambiente adequado, seguro, enfim, e que leve segurança para os seus clientes, né? Então, acho que essa é a ideia, Cris. Acho que tudo que você falou aí foi muito produtivo. Fiquei super feliz em poder ouvir você falando mais uma vez aí sobre LGPD, já tinha escutado outras vezes, acho que a sua explicação consegue ser bem didática, bem fácil de ouvir, acho que obviamente você sabe que eu sou seu fã aí. Obrigada, Fábio. Também sou sua fã, viu? Eu sempre posso contar com você quando a gente precisa aí falar um pouco mais de LGPD. Eu queria que você fizesse alguma consideração final só sobre esse nosso bate-papo, e mais uma vez, agradeço imensamente você pelo seu tempo, eu sei que sua vida é corrida, muito projeto acontecendo, enfim, mas fiquei bastante feliz em ter você aí com a gente hoje, falando um pouquinho sobre LGPD e segurança. Eu que fiquei muito feliz de poder participar, entendeu? É muito interessante esse tema, ele não se esgota em si, ele vai sempre, né, ser dinâmico, isso é muito bom, porque a gente tem que continuar aprendendo, né, para poder dar o melhor, né, trabalho para os clientes, né, e o pessoal que nos assiste também, o que precisar, entre em contato com a gente pode ajudar, porque essa parte educacional eu acho bem importante, sabe, e é bem interessante a gente poder, né, contribuir com o aprendizado das pessoas, né, isso é uma troca bem interessante, e a LGPD não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que dá para começar fazendo aos poucos e chegar no ideal não precisa ter pressa, e não tem
como ser depressa também, né? Você vai fazendo aos poucos e a várias mãos mesmo. Tem que ter a tecnologia, tem que ter o pessoal do processo, tem que ter o pessoal interno, tem que ter o jurídico, tudo, né, andando junto para que as coisas realmente se resolvam, né? E pode contar comigo, por vocês precisarem aí, estou sempre à disposição. Foi um prazer enorme, um bate-papo interessantíssimo, né? E a gente continua aprendendo sempre, a cada dia, né, Fábio? Com certeza, Cris. Obrigado mais uma vez aí para estar conosco essa manhã e a gente espera falar aí várias outras vezes aí sobre isso. E a Eu gente que tá agradeço e agradeço a todos aqui que estão ouvindo a gente, que vão ouvir depois, Vai. né, Fábio? Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente. Encerra-se aí esse nosso bate-papo aí descontraído sobre Bom dia a LGPD na todos prática. aí. Muito obrigada. Bom dia, Cris. Obrigado. Um beijão. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Tchau.